Alô pessoal, vamos hoje ver o teste do trio, né? Continuando os nossos testes discriminatórios, ou seja, aqueles que procuram identificar diferença entre as amostras, né? Duas ou mais amostras. Muito bem. Esse teste também é de diferença global, ou seja, ele não especifica normalmente um atributo, tá? Então ele fala é o aspecto global das amostras que tem que ser avaliada. Não é o sabor, nem o odor, nem nada. Ok? Bom, o principal objetivo desse teste é o mesmo lá dos outros. É do triangular, por exemplo, que nós vimos anteriormente. Né? É ver se existe diferença sensorial perceptível, ou seja, que pode ser notada entre duas amostras que receberam tratamentos diferentes. Por exemplo, teor de sal diferente, algum componente diferente, né? Coisas assim. Bom, o princípio desse teste ele é muito semelhante ao teste triangular. Tá? Primeiro, são apresentadas 3 amostras aos provadores, como triangular. Porém, nesse teste do duotrio, uma das amostras vem com o código R, quer dizer referência. O triangular nós tínhamos todos três com os 3 dígitos, né, os códigos de 3 dígitos. Nesse nós temos 2 codificados e esse R, que é a referência. Esse R, essa amostra aqui, tem um desses dois aqui é igual a essa. No caso aqui eu coloquei essa, né? Tá? Só para identificar aí para vocês, tá? Então, como é que esse teste é feito? Olha só a ficha-resposta que o provador recebe. Você está recebendo uma amostra referência e 2 amostras codificadas. Uma amostra é igual à referência e a outra diferente. Primeiramente, prove a amostra referência e então circule as amostras codificadas da esquerda para a direita. Desculpa. E então prove as amostras codificadas da esquerda para a direita. Circule a amostra que for igual à referência. Enxague a boca após a avaliação de cada amostra e espere 30 segundos. Ou seja, o provador vai lá, degusta a referência e prova, por exemplo, a 256. Enxaga a boca, se tiver maçã, biscoito de água e sal, né, para fazer a rinçagem. Depois ele vem e degusta essa. Pode ser que depois que ele fizer a rinçagem dessa aqui, ele pode voltar à referência e fazer a rinçagem novamente e degustar essa, para ele ter mais segurança para falar, né? Para tentar identificar, tá bom? Olha, o delineamento, veja bem, a referência sendo a amostra a pode estar então, aqui a está à esquerda e aqui à direita. Ou a B à esquerda e a à direita. Né? Por outro lado, se a referência for a B, você tem apenas uma vez aqui a A na direita, a B na esquerda, e a B na esquerda e a A na direita. Né? E sempre repetindo aquele princípio lá, o mesmo número de vezes. Tá certo? Aqui então nós temos quantos provadores? 1, 2, 3, 4. Então eu posso ter quantos provadores? 4, 8, 12, 16. Né? Para ficar balanceada. Tá? E também casualizada. Especificações. Esse também é um teste de escolha forçada, ou seja, se o provador não estiver identificando qual das duas codificadas é igual à referência, não há uma alternativa para ele dizer que ele não sabe, que ele não identificou. Ele tem que marcar uma, então é escolha forçada. Veja bem, ele tem duas amostras codificadas para que ele uma delas que ele identifique como a referência, tá certo? Então, a probabilidade de ele acertar o acaso é 50%. Não é? Ele vai ficar com a A ou com a B. Se ele não tiver certeza, ele vai chutar A ou B. Então, ele tem 50% de probabilidade ou de chance de acertar ao acaso. Né? Como é que a gente faz esses resultados? Ó, mesma coisa do triangular. A única coisa que muda é a tabela. Existe uma tabela específica para o triangular
e existe uma tabela também específica para o teste do trio. Né? O que a gente faz então? Soma o número de julgamentos corretos e consulta a tabela apropriada, né? Que é a tabela específica para o nosso teste do trio. Né? Aqui nós temos a tabela, mesma coisa, o número de julgamentos ou número de juízes, e aqui nós temos a tabela, né, do nível de significância, né, que vai 1%, etc, etc, etc. Né? Como é que a gente faz a análise dos resultados? Também exatamente igual ao triangular. Né? Quando o número de julgamentos corretos for maior ou igual ao valor tabelado, existe diferença entre as amostras, ou seja, os provadores identificaram diferença entre elas. Né? Então vamos lá. Um exemplo de aplicação. O setor de pesquisa e desenvolvimento de uma indústria desenvolveu uma nova formulação de leite condensado com açúcar de outro fornecedor para redução de custo. Para verificar se existe diferença entre os produtos, aplicou-se o teste do trio com 70 provadores e desses 70, 50 acertaram, né, com 50 acertos. Quais foram as conclusões do teste? Né? Então, nós temos 50, esse é o valor de respostas corretas. Vamos ver o tabelado quanto que foi. Né? Então, vem aqui no nível de probabilidade de 5% e olha aqui em 50%. E aqui onde cruza, há também o número 50. Né? Aliás, desculpa, 43. O número é 43. Então, veja bem, o número de acertos, 50, foi maior que o valor tabelado, 43. Então, o que quer dizer isso? Analisando-se a tabela apropriada, verifica-se que as amostras de leite condensado diferem entre si a nível de 5% de probabilidade. Aquela coisa, aquela técnica, né? Quando o número de acertos for maior que o tabelado, existe diferença entre as amostras, ou seja, os provadores detectaram a diferença daquele açúcar que ele está tentando trocar para reduzir custo, vai dar diferença no produto. Aí ele vai escolher, né? Se isso é vantagem para ele ou não. E aqui vem uma observação. Ó. A troca de fornecedor do fornecedor de açúcar implicou em alterações globais perceptíveis aos avaliadores, aos provadores. Aí o gerente, o dono é que decide se ele vai correr o risco de alterar o aspecto sensorial do produto dele ou não. Não é? Ok? Muito bem. Na próxima aula, nós vamos ver aqui os testes, ainda nos testes discriminatórios, o teste da comparação pareada. Tá? Até lá, então, gente. Um abraço.